costumes. Mas em pontos doutrinários, não. Em pontos doutrinários, ou eu estou 100% alinhado com a minha igreja, ou tem um problema comigo em ser pastor dela, ué. Nós estamos falando aqui, o assunto aqui não é sobre usar terno e gravata na hora de pregar. Nós estamos falando aqui do sábado. Nós estamos falando qual o dia de repouso. Nós estamos falando de um ponto doutrinário. E aí o rapaz faz a pergunta, você como adventista, qual a sua interpretação? E aí ele vai dizer, bom, a minha interpretação e a interpretação da igreja vai, às vezes, estar diferente. Como assim? Vamos continuar ouvindo um pouco mais para ver onde é que vai dar esse discurso. Pessoas, às vezes, já vêm com preconceitos, assim, Claro. Você é isso, você é aquilo. Até eu, no começo, eu lembro pro seu primeiro Rock no Vale, eu te ofereci cafezinho, eu falei, você toma café? Fiquei todo com medo. E você tomava. A gente era normal. Era. A gente vive a vida. Você vive a vida. Não! Eu não tomo café. Eu sou pastor da igreja adventista e eu não tomo café. Eu só queria deixar isso aqui registrado. É o seguinte, a igreja, obviamente, vai ter posições claras e objetivas sobre o assunto, então, na minha resposta, eu já vou colocar isso logo de cara para não ter nenhum tipo de problema com ninguém, mas a minha opinião, foi a que você perguntou, eu vou passar a minha opinião, e não representa a opinião da igreja adventista. Como assim? Como que um pastor, para falar de um aspecto doutrinário da igreja, a sua opinião não representa a opinião da igreja? Não entendi. Vamos falar sobre santuário. A minha opinião não é a opinião da igreja. Vamos falar sobre imortalidade da alma. Veja bem, a igreja adventista ela tem uma visão, mas eu não quero falar em nome da igreja porque a minha visão às vezes não vai ser... Como assim? São coisas que eu, particularmente, eu não consigo compreender. Sabe esse discurso do tentar agradar? Talvez, e eu acredito que não seja esse realmente o pensamento do pastor Tiago Arraes. Eu quero crer que ele não pense assim, eu quero crer que ele realmente tenha o sétimo dia, o sábado, como o dia do Senhor, um dia sagrado, mas assim, para que esse discurso? Ele não ajuda, sabe? Vamos ouvir um pouco mais e depois eu vou falar um pouco sobre uma conversa particular que eu tive com ele acerca desse vídeo, especialmente. Lá na minha casa, a gente entendeu o princípio do sábado como a âncora no Éden. Isso aqui é um dia para a vida, para a existência. Em outras palavras, todos os dias eu estou dando aula de manhã e à noite, hoje em dia, pastor de igreja, estamos lá correndo atrás, mas o sétimo, no meu caso, que eu escolhi ser o meu Shabat... Eu escolhi ser o meu Shabat? Sou eu quem escolho? Eu estou correndo durante a semana, estou naquela correria. Aí no caso do sétimo, eu escolhi ser o meu Shabat. Vou voltar aqui para ouvir de novo isso aqui. Todos os dias eu estou dando aula de manhã e à noite, hoje em dia, pastor de igreja, estamos lá correndo atrás, mas o sétimo, no meu caso, que eu escolhi ser o meu Shabat, o meu sábado, e eu tenho o Eugene Peterson, que faleceu recentemente, li o livro, a biografia dele como pastor, né? Uma biografia, cara, fenomenal. Ele tirava o sábado na segunda-feira e fez isso por muito tempo, né? De ter um tempo para parar. Eu acredito que esse é o princípio, essa é a sensibilidade, é uma sensibilidade. O sábado é um lembrete de que nem tudo é trabalho e existe vida. Esse é o princípio? Esse é o princípio. Eu trabalhei a semana toda e aí eu escolhi um dia para mim, no meu caso foi o sétimo, mas tem um autor, fulano de tal, que ele morreu recentemente e tal, e esse autor, ele escolheu a segunda para ser o seu Shabat, ou seja, o seu dia de descanso. E aí então, esse é o princípio. Esse é o princípio. O princípio de que o importante é você entender que a vida não é só trabalho, que você precisa parar, precisa descansar. No vídeo completo ele faz um paralelismo com o faraó, mostrando que o povo estava trabalhando sem parar e aí Deus dá o sábado ali, que era para o povo descansar. Não, o princípio não é esse apenas. Essa, eu diria, é uma parte mínima do real significado do sábado. Primeira coisa, não sou eu quem escolhe o dia. Quem escolheu o dia foi Deus. Mas eu não me recordo de ter lido um texto onde ele coloque assim, Ellen White,
a nossa profetisa moderna. Eu nunca vi, mas essa semana eu vi esse texto aqui. A profeta moderna Margaret Atwood, a autora do livro The Handmaid's Tale, ficou ao meu lado por um segundo aqui no Festival Literário de Santa Fé. Meio atordoado, não vou mentir. A profetisa moderna. Quem é essa Margaret? E eu, vendo aqui um pouquinho, coisa rápida, eu vi esse texto onde dizia assim: Margaret, autora de O Conto de Aia, para mim é natural ser uma raposa velha, malvada. Enquanto o mundo espera intrigado os testamentos, a sequência de O Conto de Aia, sua autora defende o feminismo e alerta sobre o perigo de censurar a arte por razões morais. Essa é Margaret. Para Tiago Arraes, para o pastor Tiago Arraes, uma profetisa moderna. E aí eu começo a me questionar, sabe? Quando você olha para os escritos de Ellen White e você diz, olha, eu vou jogar aqui no filtro do Evangelho. Se sobrar alguma coisa, aí eu aproveito, mas geralmente não sobra nada. Agora, quando eu vou me referir a essa escritora feminista, então tem um nome, uma nomenclatura para ela. Uma profetisa moderna. Ela não é profetisa. Ela não é profetisa. Você pode dizer assim, aliás, mas será que você não está exagerando? É que são tijolinhos que vão sendo colocados e que os jovens vão lendo, vão tendo acesso. E isso vai construindo toda uma mentalidade, sabe? Nós temos visto cada vez mais uma igreja progressista, jovens sem compromissos, e eu me preocupo com isso. Muitos pastores, homens de Deus dessa igreja, estão preocupados. Preocupados porque tem gente influente da igreja adventista do sétimo dia querendo corromper a cabeça dos jovens da nossa igreja. São cantores e alguns até pastores que beberam tanto nas fontes filosóficas desse mundo que substituíram e submeteram a Bíblia à crítica racional. E louvam e veneram Caio Fábio, veneram homens da nossa sociedade, pastores liberais que negam a autoridade da Bíblia como palavra de Deus e estão passando Ellen White no filtro do Evangelho, mas todo o resto não passa por filtro nenhum. E Ellen White há muito tempo aqui já alertava dizendo, cuidado, porque alguns tentarão remover os marcos antigos e usarão a falsa ciência para minar os fundamentos dos princípios cristãos. E ela conclui, e os que uma vez estavam na fé, firmados na fé, vão se afastando dos marcos bíblicos, se divorciam de Deus, enquanto ainda professam ser filhos seus. Ou seja, pessoas que estão afastadas de Deus, mas acreditando que irão para o céu, vivendo esse cristianismo esquizofrênico.